Olá, olá, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos a esse primeiro episódio de uma série de 10 episódios. Homestager, minha nova profissão. Gente, eu preparei 10 episódios onde eu vou trazer aqui cases de trabalhos que eu fiz de homestaging. Eu vou contar para vocês detalhes do que eu fiz em cada um dos imóveis e o resultado que isso trouxe, o quanto de tempo que acelerou a venda desses imóveis. Vou falar ali um pouquinho de como foi que eu captei aqueles clientes, onde que eles vieram. Vou contar um pouquinho de como é essa profissão para quem está interessado em começar a trabalhar com homestaging. Para quem é novo aqui no canal, eu sou a Chay Campos. Na verdade, meu nome é Chaeli, mas todo mundo me chama de Chay. Então, se você já é íntimo, já está aqui no canal, pode me chamar de Chay. Já aproveita, já curte o vídeo, já segue aqui o canal. E eu sou formada, fiz uma universidade de design de interiores. E em 2015, com a crise que teve no setor imobiliário, eu precisei me reinventar e aí eu fui me aprofundar no homestaging. E a partir de 2018, eu vivo de homestaging, eu só trabalho com homestaging. Eu deixei a minha carreira de design de interiores. E para quem está entrando no canal agora, conhecendo esse universo, pode ser que você ache que é tudo muito parecido, design de interiores e homestaging. E eu posso te garantir que são dois universos bem diferentes, né? A gente tem que deixar muito aquela bagagem de várias coisas que a gente aprendeu na faculdade, eu tenho que aprender novas qualidades, novas coisas que eu não sabia, me reinventar, entrar no nicho, entender um pouquinho do mercado imobiliário e criar novas soluções. Então, tive que me reinventar na minha carreira, tive que sim dizer não para muitos clientes. Até hoje, eu tenho clientes que eu fazia lá atrás que me procuram querendo fazer trabalho de design de interiores e assim, eu falo que não dá, porque o meu foco realmente é com o homestaging. Então, talvez você esteja passando por um processo assim, de estar procurando alguma coisa para fazer na sua vida, algo que possa te dar um bom retorno financeiro, porém algo que você realmente goste de fazer, que você se dedique. Você percebeu que a vida muitas vezes é curta e que a gente tem que fazer aquilo que a gente gosta de fazer e ser bem remunerado por isso. Eu acho que são duas coisas que eu acredito muito, que a gente pode sim fazer coisas que a gente gosta e que a gente tem que cobrar por isso, que a gente tem que ganhar por isso. Então, se você gosta de decoração, gosta de artesanato, gosta de coisas em geral de casa, de organização, fica aqui comigo, porque a gente vai ter trabalhos assim incríveis que vocês vão gostar bastante e eu quero compartilhar isso aqui com vocês. Então, nesse primeiro episódio dessa nossa série Homestager, minha nova profissão, eu quero trazer um case de um apartamento que eu fiz o homestaging na cidade de Sorocaba, aqui no interior de São Paulo. Era um apartamento que estava há 2 anos fechado, ele estava para ser vendido, ele ficou alugado muito tempo e depois a proprietária queria vender e acabou não conseguindo, ficou 2 anos parado. Então, como é que eu conheci esse cliente? Como é que eu fechei esse cliente? Através de uma pessoa que era que é uma conhecida minha, ela sabia do trabalho que eu faço de homestaging, e quando eu me mudei de São Paulo para Sorocaba, ela me falou desse imóvel que estava 2 anos fechado, e enfim, aí eu fiz uma proposta. Esse é o imóvel que ele estava vazio, é um imóvel antigo, vocês podem ver pelo vídeo, é um imóvel que estava em boas condições, porém era um imóvel que caracterizava uma época que não é tão atual, né? Você tem armários de madeira, aquelas madeiras mais pesadas, carregadas. Hoje a gente não utiliza mais armários assim, os armários são de MDF. A cozinha, você vê que tem um revestimento mais ou menos assim. O piso é um piso bege, meio marrom, sabe? Que é realmente um pouco antigo também. Você olha, você acaba não conseguindo se conectar e você fala, ai, nossa, vou comprar esse apartamento, vou ter que fazer muita reforma.
ou não tá legal. E ela já tinha reformado o apartamento, ela tinha trocado o piso, que eu acho que tinha algum tipo de problema. O piso, vocês podem perceber que já era um piso laminado ali, de madeira, clarinho, tava bem ok. Mas o piso da cozinha, da varanda e o piso do banheiro, eles eram um piso realmente um pouco mais antigo, assim. E qual que foi o meu desafio nesse apartamento? Era de trazer modernidade para ele. Então, primeira coisa, quando eu vou fazer um trabalho de homestaging, eu penso no perfil ideal da pessoa que está buscando aquele imóvel. E aí eu olho algumas características, tanto do imóvel quanto, por exemplo, da região, para conseguir fazer essa leitura, né, do que eu tenho que fazer. Então, o primeiro ponto nesse apartamento que eu comecei a pensar e comecei a tentar visualizar qual era o perfil ideal de pessoas, é um apartamento que ele tem um valor baixo, ele estava ali na média de 180, 190 mil reais. Era um prédio que não tinha elevador, esse apartamento ficava, se não me engano, no segundo andar, era um prédio de 3 ou 4 andares, assim, ele não tinha elevador. E não tinha área, por exemplo, piscina, churrasqueira, essas coisas que normalmente, por exemplo, se eu for pensar numa família, ou num recém-casado, ou numa pessoa que queira, na verdade, recém-casado não, uma pessoa que queira construir uma família, não tem, né? Ou que já tenha filhos. Então, provavelmente, quem comprar esse apartamento vai ser uma pessoa ou que já tem até filhos um pouco mais crescidos, tipo adolescente, que não usa mais essas áreas, ou uma pessoa que está começando a vida, né? Um solteiro, até um recém-casado, mas que não quer ter filhos. Por isso, eu pensei numa proposta mais jovem, de trazer algo mais jovem para esse apartamento. E tinha algumas características muito boas nele. Eu me apaixonei nesse apartamento, assim. Eu vi muita qualidade, muitas vantagens. É um apartamento muito claro, você pode ver pelas fotos. Ele tem, passa bastante luz. A vista da janela é uma vista relativamente bacana, não tem prédios de frente, tem uma área verde. É um apartamento, ele estava todo pintado já, todo branquinho, já tinha trocado o piso. Então, assim, tinha muitas características positivas no apartamento. Por mais que fosse no segundo andar e não tivesse elevador, a escada também era uma escada mais leve, não era tão íngreme assim a subida. Era uma localização bacana, perto, não dava para ir literalmente a pé, assim, mas ficava relativamente próximo a shoppings. Então, era um apartamento que tinha uma característica muito bacana, muito positiva. E eu pensei, né? Eu falei, olha, eu vou começar esse trabalho, então eu já defini o público que eu pensei. Então, vai ser, por exemplo, um solteiro ou um jovem casal que não quer ter filhos, que não quer ter filho agora. Então, foi isso que eu pensei. Apesar que teve várias visitas de pessoas já até um pouco mais maduras que visitaram o apartamento, chegaram até a fazer proposta, mas estava abaixo do preço que a proprietária queria, eles acabaram não aceitando. E é legal quando a gente faz esse tipo de análise que às vezes você traça um perfil ideal de pessoa e você atrai um outro perfil, às vezes de uma idade diferente ou de características diferentes. Só que o que a gente precisa pensar no conceito? Às vezes a pessoa pode ter 50, 60 anos, mas ela tá com uma cabeça mais moderna, ela gosta de coisas mais modernas, ela acaba acompanhando, por exemplo, os filhos, acaba acompanhando amostras de decoração, revistas de decoração, e por mais que ela tenha, às vezes, até uma idade um pouco mais maior, assim, é uma pessoa que se conecta com espaços mais jovens, mais modernos. Então, com a conectividade, a gente tem isso, a gente não pode se prender de só a idade. Então eu vou traçar um perfil de público para o meu trabalho de homestaging de 60 anos, eu vou colocar tudo aquela madeira pesada, carregada, tudo um cara de velho? Não, não vou. Então tem esses detalhezinhos que são bem sutis e que a gente precisa, né, colocar atenção. Então, voltando aqui para o nosso trabalho, foi um apartamento, né? Eu pensei nessas características
E eu falei, tá, já defini o público-alvo, vai ser um jovem casal sem filhos e que não pretendem ter filhos nos próximos anos. E aí, qual que é uma outra coisa que eu sempre olho bastante para fazer o trabalho? É uma das primeiras coisas que eu olho, principalmente para imóveis que estão vazios, é quais cores eu vou utilizar nesse trabalho. Porque as cores, elas dizem muito sobre a sensação que você quer passar. Então, eu sempre penso, qual a sensação que eu quero passar quando a pessoa entrar naquele imóvel? Ah, é uma sensação de alegria, de vibração, não, é uma sensação de tranquilidade, de paz. Então, tudo isso a gente precisa entender. Eu falo isso dentro do meu curso, Homestaging Business, que é um curso focado para quem quer ter um negócio de homestaging, trabalhar com homestaging. E a gente traça ali 10 princípios que eu trabalho e as cores é um desses princípios. Então, nesse apartamento, eu pensei, que cor que eu vou trabalhar? E aí eu fui olhar algo que me chamava muita atenção, que era o piso da varanda, o piso da cozinha e o piso do banheiro, que eram os mesmos, que tinha essa cor, uma cor de terra, uma cor de bege, e tinha os detalhezinhos que eram em tons de... Era quase um preto, mas era tipo um azul marinho bem forte. E eu falei, olha, legal, eu vou trabalhar com tons de terra, porque eu consigo harmonizar os tons desses pisos, né? E os tons das madeiras escuras dos quartos, trabalhando com tons de terra e tom de azul, azul marinho. Então, a paleta de cores que eu pensei para esse apartamento foi isso. Tanto que na sala vocês podem ver, a gente tem um rack ali, que é um rack cenográfico, em tom de madeira. A gente tem o sofá, que tem uma cor neutra, porém as almofadas no tom de azul marinho, com um tom ali até um certo alaranjadinho. Você tem a mesinha lateral, que é feita com cesto de lixo. Eu coloquei 2 cestos de lixo viradinho assim, de plástico, gente, custou tipo uns R$ 5 esse cestinho. No tom de azul, para dar esse foco do azul. Você pode ver que os acessórios em cima da mesa de jantar tem detalhes de azul também. A nossa televisão, que é cenográfica, eu escolhi uma imagem que tem tons de azul com tons de roxo também. Tem o detalhe ali do espelho que nós fizemos o arco, que eu usei tons de terra. Na cozinha tem alguns pontos de azul marinho também para linkar com a sala, vocês podem perceber. No banheiro tem um detalhezinho ali onde eu coloquei a plantinha com o azul, também para gerar essa conexão entre os ambientes. No quarto, que é o quarto de solteiro ali, que na verdade é o maior quarto, só que ele não cabia uma cama de casal, então ficou o quarto de hóspedes ali. Então a gente fez uma bancadinha para mostrar que dava para colocar uma escrivaninha ali para a pessoa estudar, trabalhar, né, essa questão da pandemia, todo mundo está muito mais em casa, home office, enfim, e trouxe também os tons de terra e alguns pontinhos, não no azul marinho, mas num tom de azul com amarelo. Esse eu dei uma quebrada para não ficar tudo a mesma coisa. Mas no quarto de casal, vocês podem ver aí que a gente também tem uns tons de terra, e aí é um terra mais puxado para um vermelho ali, mais queimado, e detalhezinhos também de azul marinho. Então, tudo isso gera uma conexão entre os ambientes. E ele dá uma quebrada também na questão dos tons de madeira, que são muito fortes, principalmente ali dentro dos quartos. Então, esse foi o conceito que eu pensei para esse projeto. E foi muito incrível que a gente terminou esse trabalho, fizemos as fotos, porque a gente também faz o material de divulgação, né? O cliente pode contratar o homestaging e a gente indica, aconselha que ele faça as fotografias e até alguns outros materiais com a gente, é um trabalho extra que a gente cobra, que a gente oferece, né? Então, na primeira semana, então a gente entregamos as fotos, a cliente passou para a imobiliária que já trabalhava o imóvel e na mesma semana já teve visita e já teve proposta. Foi assim muito, muito bacana. Essa cliente, o que acontece quando nós fazemos um trabalho assim, né, um trabalho eficiente de homestaging? O imóvel começa a receber muitas propostas. Pode ser que ele não feche
no primeiro mês ou segundo mês, mas ele gera uma movimentação. A gente estava 2 anos parado, na primeira semana ele já recebeu uma proposta. Essa proposta era um pouco abaixo do que a cliente queria, e aí ela decidiu, né, recusar a proposta, e eu sei que ela já teve várias propostas, e ela resolveu vender, né, aceitou uma proposta com mais ou menos 2 meses após a gente ter feito o trabalho de homestage, e ela tá super, super feliz com o resultado, que estava 2 anos com esse imóvel parado, e agora ela vai, acho que ela quer comprar uma casa na praia, enfim. Então, quando a gente fala de homestaging, a gente está falando de transformar vidas. Transformo tanto a minha vida quando eu faço um trabalho assim, porque desde criança eu sempre gostei de decoração, tanto que eu me formei em design de interiores numa época que era uma época super complicada. Meu pai ficou, eu falei que eu ia fazer design de interiores, ficou uma semana sem comer direito, preocupado de que seria da minha vida, porque era uma época, eu acho que eu fui a terceira ou quarta turma da minha faculdade a se formar, era uma profissão super nova. E então mexe um pouco com a gente que está trabalhando nessa área, mexe com quem está vendendo, que está com seus sonhos parados, encalhados ali, porque o imóvel não vende, não sai, não tem proposta, essa pessoa não sabe mais o que fazer. O termo, né, o conceito do homestay é um conceito relativamente novo no Brasil, então eles não sabem que existe, a gente precisa falar, mostrar isso para eles, mostrar o resultado que dá, e também transforma a vida das pessoas que estão buscando um novo lar e que não conseguem se conectar com os imóveis como eles estão apresentados hoje no mercado. Então, um trabalho como esse, imóvel vazio, como é que a gente faz? Hoje eu tenho o meu arsenal, que eu fui construindo aos poucos. Então, eu comecei a trabalhar com consultorias de homestaging na época. Depois eu comecei a fazer trabalhos em imóveis com morador, que eu chamei de homestaging day. Eu ia um dia na casa desse cliente, fazia a preparação, fazia as fotos. E depois eu comecei a trabalhar com os imóveis vazios. E aí eu me apaixonei por trabalhar com imóveis vazios. E eu fui montando meu arsenal aos poucos. Então, conforme cada cliente ia aparecendo, eu ia comprando novas peças. O meu grande desafio foi fazer o sofá cenográfico. Quem já acompanha aqui o canal já conhece um pouquinho desse trabalho, tem vídeos falando só sobre o sofá cenográfico. Mas foi começando a fazer na prática que eu fui aumentando ali o meu arsenal e fui crescendo cada vez mais nessa área. Então, para você que quer começar, o que eu te oriento, o primeiro ponto é começar a estudar e se aprofundar e começar pequeno, fazendo pequenos trabalhos, entendendo a dinâmica, estudando. Se você conseguir, eu tenho um curso, né, sobre negócios de homestay, se você quiser escalar aí o seu negócio, quiser realmente começar da forma certa. Então, eu te oriento isso, dá uma olhada no meu conteúdo do blog, tem muita coisa legal no blog, aqui no YouTube, no Instagram, nas minhas redes sociais. Então, começa assim com pequenas coisas, começa com consultoria, homestaging day, com morador, depois você vai ampliando aí o seu leque e começando a comprar arsenal, aumentando o seu arsenal. Então, esse foi o trabalho que eu quis trazer para vocês nesse nosso primeiro vídeo dessa série. Nós vamos ter outros 10 trabalhos de homestaging que eu quero trazer aqui, mostrar como é que estava antes, como é que eu fiz, como é que eu pensei aquele imóvel, qual foi o ponto central daquele trabalho, acho importante frisar. Então, esse trabalho, o ponto central dele foi as cores, trabalhar com as cores de terra, com o azul marinho por conta do piso, trabalhar também com aquelas figuras geométricas para trazer uma questão de modernidade, jovialidade para esse imóvel, trabalhar, né, a questão da fotografia também, a questão de mostrar os detalhes do imóvel, mostrar a iluminação, como o espaço é claro, bem iluminado. E foi um trabalho assim que acho que todo trabalho, sabe? Quando eu termino, dá um brilho nos olhos assim. E umas coisas que eu amo, amo, amo assim trabalhar com homestaging é que o meu trabalho ele tem começo, meio e fim. Quando eu trabalhava com design de interiores, não sei se todo mundo passou por isso, mas eu acho que a grande maioria sim, eu nunca conseguia ver meus trabalhos terminados,
porque eu sempre começava, fazia o projeto, às vezes fazia acompanhamento de obra, tinha toda aquela dor de cabeça que a gente sabe de obra e tudo mais. Chegava no final, onde tinha que colocar a parte de adornos, de decoração, ou o dinheiro do cliente acabava, ou ele não queria mais fazer, estava cansado, ou ele fazia de uma forma com as coisas que ele já tinha e que eu acabava ficando sem ter um portfólio e sem realmente conseguir ter ali, né, ver realmente tudo aquilo que eu tinha projetado. Então, era meses e meses fazendo projeto, depois fazendo obra, e no final eu não conseguia ter um portfólio, ou eu não conseguia ver realmente aquele projeto que eu tanto tinha imaginado concretizado. Então, com o homestay isso não acontece. É um trabalho muito mais prático, muito mais rápido de ser feito. Eu consigo ter as fotos de todos os trabalhos que eu faço. Por mais que às vezes o cliente não feche a fotografia comigo, às vezes ele tem uma imobiliária que vai fazer, ou ele tem alguém que faça as fotos, mas eu consigo ter 100% das fotos dos trabalhos que eu faço. Então é muito gratificante, dá um brilho nos olhos realmente quando a gente termina e fala, nossa, eu que fiz, né? E nesse trabalho eu trouxe algumas soluções bem criativas. Esse trabalho não, no trabalho em geral que eu faço, eu tento sempre trazer algo mais acessível, então eu utilizo muitas coisas que são recicladas. Então, como, por exemplo, esses potinhos de geleia, potinhos de, sei lá, palmito, de vidro, a gente utiliza eles no trabalho de homestay, eu pinto eles, ou eu faço algum tipo de trabalho com eles. Os quadros que eu utilizo também são quadros cenográficos, né? Alguns eu escolho a imagem, mando plotar. Alguns móveis eu crio, a mesa jantar cenográfico, o rack cenográfico. Então, eu tento trazer elementos que têm um custo mais acessível, tanto quando eu penso na logística desse trabalho relacionado a transporte, deslocamento, quanto na questão né, de espaço, de estoque, que eu tenho que depois guardar isso, e também na questão de montagem e apresentação do imóvel. Então, é algo que desde o começo eu sempre pensei em tornar o trabalho de homestaging acessível. Ele não é só para imóveis de alto padrão, de luxo, só para quem tem dinheiro. E eu trago muitas dicas, eu tenho várias pessoas que acabam assistindo os meus vídeos, os meus conteúdos, e elas mesmas conseguem aplicar em seus imóveis e conseguem ter resultado, que é uma área muito nova, e cada vez mais a gente está elevando o nível, né? Então, hoje no Brasil praticamente ninguém faz, e eu escuto muitas vezes as pessoas falando, ai, Chay, nossa, eu te encontrei, eu já fazia isso, mas eu não sabia que tinha esse nome. Ou eu trabalho com investimento, eu compro, reformo e vendo imóveis, e agora eu vou conseguir intensificar isso. Eu tenho alunas que entram no meu curso porque elas trabalham com isso, ou o marido compra e vende, elas querem ajudar agora fazendo homestaging. Recentemente tive o case de uma aluna que vendeu, acho que em 20 dias o apartamento, o marido falou, meu Deus, agora eu vou até destinar uma verba maior aqui do meu orçamento para o homestaging que eu vi, que realmente funciona. Então, com essa série, eu quero mostrar que você pode sim trabalhar nessa nova área, que é uma área que você não precisa fazer uma faculdade, você não precisa ser designer de interiores, você não precisa ser corretora para trabalhar com homestaging, porém, é importante que você entenda a técnica, que você se aprofunde na técnica, por isso que eu estou fazendo essa série aqui, ó, de 10 episódios, mostrando um pouquinho desse mundo. Se você quer construir um negócio de homestaging, eu tenho um curso que vai te ajudar, porque não adianta ser só saber fazer o homestaging, mas tem que gerenciar o negócio, tem outras coisas envolvidas nesse meio de campo para você realmente ter sucesso. E espero que você tenha gostado aqui do vídeo. É uma profissão assim que eu amo, me completa bastante, porque além de agregar o design de interiores que eu já fazia, que eu gostava, ela é muito mais rápida, muito mais prática, objetiva e agrega também a área de marketing, que eu gosto, a área de psicologia, que eu gosto, e a gente lida com vidas, com pessoas. Então, quando eu vejo que o imóvel foi vendido, uma nova família vai estar usando aquele espaço, eles vão ser felizes ali dentro, eles vão almoçar, vão jantar, igual, sabe, eu imaginei aqui na minha mente, e eu realmente fico muito, muito feliz com esse trabalho. E eu quero divulgar isso para que mais pessoas também consigam
ter esse mesmo prazer em trabalhar com home staging, porque a gente tem um mercado assim milionário, são milhões de imóveis que precisam passar por essa preparação para que eles realmente sejam vendidos rapidamente, para que as pessoas consigam se conectar com aqueles imóveis. Então, gente, vamos lá. Eu vou falar até amanhã aqui nesse vídeo. Muito obrigada. Já já a gente tem um próximo episódio com outro trabalho de home staging. Eu quero saber de vocês. Deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês mais gostaram desse apartamento que eu mostrei aqui e o que vocês têm curiosidade que eu traga e que eu fale nos próximos vídeos. Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.